Fica esse aviso para toda a igreja. Romanos 10, 13, diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas ou boas novas. Amém, meus irmãos? Deixa a Bíblia aberta, mas fecha os olhos, vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. Luiz, abre isso aqui para mim, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos nessa noite. O Senhor, ó Deus, tem falado conosco desde manhã, despertando a tua igreja, lembrando a tua igreja do seu chamado. E nesse momento, nessa noite, eu quero pedir, ó Deus, que da mesma forma como foi de manhã, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Que o Senhor tenha liberdade para derramar do teu poder no nosso meio. Que o Senhor, ó Deus, fale ao coração da tua igreja. Que essa chama do chamado, da convicção, do propósito, da ordenança bíblica de sermos missionários possa reacender no coração de muitos nessa noite. Que muitos sejam despertados para fazer missões. Pai, nós oramos e nós pedimos, ó Deus, repreende todo o mal, todo o agir do inimigo, todo o levante de Satanás, tudo aquilo que possa impedir, ó Deus, a nossa mente de se concentrar, os nossos ouvidos de ouvir, o nosso coração de entender a tua vontade, o teu querer para nós. Repreende isso nessa noite e fala conosco de forma poderosa, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem está aí, por que fazer missões? Com certeza, se você já ouviu falar de missões em algum momento na sua vida, a gente sempre ensina que missões nós fazemos de pelo menos 3 formas. Quais são elas? Nós fazemos missões indo, nós fazemos missões orando, e nós fazemos missões contribuindo, ofertando, apoiando financeiramente. E isso é sim uma realidade. É dessa forma que nós fazemos missões. Orando pelo campo missionário, pelos missionários, sejam eles urbanos ou transculturais, nós oramos para que a obra de Deus continue avançando, crescendo em todo o mundo, em todas as nações. Nós também nós vamos pregar. Quantos missionários nós temos espalhados por esse mundo, pregando o Evangelho de Cristo, pregando o Reino de Deus. E aí às vezes a gente também confunde nessa parte, porque a gente acha que o chamado missionário é só para longe, para a África. Apesar de eu estar com a minha camisa africana, eu tenho certeza que você também entende junto comigo que o nosso chamado, ele vai muito além do que ir à África ou ir a qualquer outro país. Eu disse de manhã e quero repetir à noite, preste atenção, para cada pessoa Deus dá um alcance. Preste atenção, para cada pessoa Deus dá um alcance. Alguns Deus levará para o outro lado do mundo, e alguns Deus levará para o outro lado da rua, e os dois são importantes. Então, como nós fazemos missões? Indo, pregando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo discípulos de todas as nações. E nós fazemos missões também contribuindo, mobilizando financeiramente, porque, meu irmão, não se engane, eu não dou conta de fazer nada sem dinheiro, você também não, e a gente não pode achar que a obra de Deus se faz sem dinheiro, é impossível. Nós estivemos, agora eu vou falar assim da África, nós estamos na África com esse projeto lá já há alguns anos. Eu estive em 2023, 2024, a realidade dos missionários naquele país é triste. Por quê? Porque quando tem uma igreja que manda alguma coisa, eu não digo dos nossos missionários, mas porque lá tem missionários de várias denominações, mas quando o missionário tem um sustento, ele tem um sustento para ele poder morar, comer, se vestir. Só que tem tanta coisa para ser feita, tem tanta coisa para ser desenvolvida, e o missionário ele tem que dar um jeito, porque o dinheiro para o sustento dele, ele também investe na obra, ele ajuda outros missionários e assim vai.
Então, se isso lá é assim, aqui também é. Nós temos obras aqui urbanas, nós temos uma igreja em Oruana, nós temos algumas igrejas em Rio Verde, Jataí, Acreúna, e Santa Helena, e Oruana, e São Simão. Meu irmão, não se faz nada sem recurso. E aí nós fazemos os programas missionários, as ofertas missionárias, para poder enviar para que isso seja desenvolvido. Bom, tudo isso nós sabemos, sim ou não? Você já deve ter ouvido falar em algum momento. Mas a grande questão é, por que nós fazemos missões? Pastor, por que a gente está envolvido nisso? Não tem outra coisa para a gente fazer, não? Não tem outra coisa para a gente gastar o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos? Tem tanta coisa para ser feita, por que nós temos que estar envolvidos em missões? Esse negócio de missões, e missões para cá, e missão para lá, e missionário. É um povo que às vezes eu não conheço, é um povo que não vai me dar retorno nenhum, está mandando dinheiro para um lugar que eu nem sei se eu vou lá um dia. Às vezes, sabe, pastor, será que isso não é perca de tempo? Por que a gente não investe aqui, põe logo um telão de LED, o melhor som que a gente tem, iluminação, e põe umas poltronas aqui? Vamos gastar nosso dinheiro conosco mesmo. Às vezes a gente não fala, mas a gente pensa. Por que nós fazemos missões? E aí, eu me comprometi nesse domingo a tentar compartilhar conosco uma forma bíblica da gente entender por que nós fazemos missões. A Bíblia, ela responde essa pergunta. Eu comecei respondendo isso pela manhã, quero continuar falando isso com vocês na noite de hoje. Por que nós fazemos missões segundo a Bíblia? Por que nós temos que fazer isso? Por que nós estamos envolvidos nisso? E aí o texto de Romanos, capítulo 10, verso de 3 a 15, vai nos dar aí um panorama sobre o porquê que nós fazemos missões. E Romanos vai dizer, ele vai nos dar 3 coisas. Diga comigo, 3 coisas. Quais são essas coisas? Ele vai nos mostrar uma necessidade, uma urgência e um privilégio. Presta atenção. Uma necessidade, uma urgência e um privilégio. Qual é a necessidade? De alcançar os perdidos. Quem são os perdidos? Aqueles que ainda não tiveram encontro com Jesus. É uma necessidade. O texto de Romanos 10 também vai nos mostrar, vai nos revelar uma urgência. Qual é a urgência? Pregar o Evangelho. A necessidade de alcançar os perdidos, uma urgência, pregar o Evangelho. E um privilégio. Pastor, qual é o privilégio? É que nós que seremos usados por Deus para pregar essa mensagem. Qual é o privilégio, pastor? É de que nós seremos enviados para poder fazer essa obra. Romanos, capítulo 10, verso de 3 a 15, vai então falar sobre essa salvação em Cristo Jesus e a responsabilidade dos crentes em anunciar essa palavra. Presta atenção, olhe para mim. Por que nós fazemos missões? Primeira coisa que nós temos que entender aqui é o que Paulo está mostrando nesse texto. Romanos capítulo 10 faz parte de um bloco, de 3 capítulos, onde Paulo está tratando o mesmo assunto. Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10 e Romanos capítulo 11. Paulo está ali falando sobre um grande problema da igreja, que eram os judeus. Os judeus, a salvação entre os judeus e os gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus. E qual era o grande problema? O problema é que os gentios, eles temiam a Deus. Aliás, os judeus, eles temiam a Deus, tinham zelo pelo Senhor, pela lei, mas haviam rejeitado a Cristo. E eles não conseguiam entender como que uma salvação poderia se dar sem ter que fazer nada. E aí Paulo traz a mensagem central do Evangelho. Romanos 10, 9, Paulo vai dizer assim, olha, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não precisava de sacrifício, não precisava de ritual, não dependia de uma descendência, nada disso. Paulo estava dizendo, olha, a partir de agora, a salvação para a eternidade, se você confessar com a sua boca e você crer no seu coração, você está salvo. Para o judeu isso era muito difícil de assimilar, de entender. Então Paulo vem nessa discussão ali, olha, mas se com a sua boca confessar, está salvo, e com o coração você crê. Agora, para que alguém confesse, e para que alguém creia, essa pessoa precisa receber a mensagem.
quem irá pregar essa mensagem? E aí nós chegamos então no cerne de todo esse texto que nós lemos. Coloca de novo para mim o verso 13. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? A mensagem central estava revelada. Paulo já havia dito tudo aquilo que era necessário, porém alguém precisava anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. Qual é o título de hoje? Porque fazer missões. Você sabe o que eu quero trazer para nossas vidas na noite de hoje? É que a mesma palavra que se aplicava a essa igreja dos romanos aqui, que Paulo está escrevendo essa carta, essa mesma mensagem, esse mesmo texto se aplica para nós na noite de hoje. A pergunta que Paulo fez para eles é a mesma pergunta que a Bíblia e o Senhor está fazendo para nós: quem vai pregar? Quem eu vou enviar? Quem vai anunciar? Quem vai dizer para o mundo, se com a sua boca confessares e com o seu coração creres, será salvo? Quem vai carregar essa mensagem? Quem vai ser o portador de boas notícias? É a mesma pergunta que o Senhor está fazendo para nós. E em nome de Jesus nós sairemos daqui dizendo para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Foi o que Isaías disse. E é o que Deus espera de nós. Por que nós fazemos missões? E aí nós começamos a entender que missões, preste atenção, gostaria que você, de tudo que eu vou falar, isso aqui eu queria que você gravasse. Eu quero que você grave o resto também, mas de tudo isso aqui, tá bom. Preste atenção. Missões não é um programa da igreja. Missões não é um ministério da igreja. Uai, pastor, mas o que esse povo de vermelho está fazendo aqui então? Esse pessoal do Ministério de Missões da IBNC, eles são uma plataforma. Eles são um grupo que se organizaram para administrar os recursos que chegam para a gente poder enviar para o campo. Mas missões não é um programa, missões não é um departamento, missões não é um ministério, missões é a essência da igreja. Missões é a essência dos discípulos de Jesus. Você pode ser do ministério de casais, do ministério de louvor, do diaconato, você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser o que você quiser. A nossa essência é ser missionário. A nossa essência é fazer missões. E às vezes as pessoas confundem. Presta atenção, olha aqui para mim. Pastor, é missão ou missões? Qual é a diferença de missão e missões? A missão é a missão de Deus. Qual é a missão de Deus? Dentro da teologia nós chamamos de a missio Dei. Qual é a missão de Deus? A missão de Deus é reconciliar o homem consigo mesmo, porque o homem pecou e está distante de Deus. A missão de Deus é se revelar ao homem a tal ponto que o homem se reconecte, se reconcilie com Ele e assim seja salvo. Essa é a missão de Deus. E qual é a nossa missão? É fazer missões. Quais são as missões? Tudo aquilo que o homem, a igreja, a comunidade dos santos, os discípulos de Jesus, todas as ações que nós fizemos para que o Senhor seja revelado, para que o nome de Jesus seja pregado, para que o evangelho seja anunciado, isso é missões. Então, quando nós oramos aqui: Senhor, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo, é porque Deus tem uma missão e nós precisamos fazer missões. Amém? Entendeu a diferença? Nós estamos fazendo missões. Agora, por que nós fazemos missões? Qual é o nível que nós nos relacionamos com a obra missionária? Se eu passasse o microfone para você, o que você responderia? Como que você tem se relacionado com a obra missionária? Não, pastor, eu peguei um cofrinho e eu falar para você, eu sou missionário do cofrinho. Levo, põe moeda, trago para a igreja, beleza, e o que mais? Não, eu participo dos programas aí
Todo mês eu dou uma ofertinha ali, beleza, e o que mais? Como que nós nos relacionamos com a obra missionária? Então eu vou tentar responder biblicamente o porquê nós fazemos missões. Primeiro, por que nós fazemos missões? Porque o Evangelho é o único caminho para a salvação. Diga comigo, o Evangelho é o único caminho para a salvação. E entenda isso que eu estou falando aqui nessa noite, porque Jesus é o único caminho para a vida eterna, amém? E o que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas, são boas notícias. Pastor, e qual é a mensagem do Evangelho? Jesus morreu, ressuscitou, está vivo, Ele quer nos reconciliar com Ele, e Ele está voltando para nos buscar. É crer na obra de Jesus naquela cruz, é crer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem anuncia isso, pastor José Wilson? Quem que revela isso é o Evangelho. Então, quando eu digo aqui que o Evangelho é o único caminho para a salvação, é essa proclamação do Evangelho. Por que nós fazemos missões? Porque o Evangelho precisa ser pregado a todas as nações. É o caminho, é uma mensagem exclusiva. Amém? Olha o que diz o verso 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está lá em Joel 2,32 também, não precisa pôr não. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, a salvação ela está disponível para todos, seja para o judeu, seja para o gentil. O Evangelho, a salvação, ela está disponível. Não depende mais agora de um povo, de uma descendência, de um ritual, não. O Evangelho está disponível. Se você confessar com a sua boca, crer com o seu coração, você será salvo, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem que revela isso? O Evangelho. Eu disse hoje pela manhã e quero repetir agora à noite, meu irmão, há muitas mensagens sendo pregadas em todos os lugares. Há muitos ensinamentos, sendo colocados em tantos lugares, tantas palestras, tantos cursos, tanta coisa que a gente vê nos dias de hoje, mas a única mensagem de vida eterna que traz salvação eterna é o Evangelho. Existe muita coisa boa por aí que nos ajuda muito, mas mensagem de salvação, mensagem de eternidade é o Evangelho. Não tem outro. Por que nós fazemos missões? Olha, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Há uma mensagem exclusiva, somente Cristo pode salvar. Existem milhões de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, sabia? E existem milhões de pessoas que conheceram um outro Evangelho, que também precisam ser alcançadas perto da gente. Fazer missões é levar a única mensagem que pode salvar. Deixa eu te dar uma ilustração. É como se nós estivéssemos num prédio pegando fogo e nós soubéssemos o caminho para sair daquele prédio. E aí nesse momento é não ser egoísta, sair correndo e deixar o resto morrer no prédio pegando fogo, mas apontar o caminho para todos aqueles que estão conosco. Se nós estamos num prédio pegando fogo e a gente sabe o caminho, qual é a nossa missão? Dizer para as outras pessoas qual é a saída. E a grande questão é, nós estamos num prédio pegando fogo. Nós estamos num mundo totalmente perdido. E qual é o segredo? É que nós sabemos a saída. Nós sabemos o caminho. Nós sabemos qual é a solução. Nós sabemos qual é a oportunidade para que todos sejam salvos. E a grande questão é o que nós fazemos com essa informação. Nós guardamos dentro da Bíblia, colocamos debaixo do braço, quando carregamos. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente. Então, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos dispostos a levar a mensagem de salvação àqueles que ainda não ouviram? Nós estamos dispostos a nos envolver na obra missionária a tal ponto de pregar essa mensagem, de falar, olha, o prédio está pegando fogo, mas eu sei por onde sair. O mundo está acabando, mas eu sei qual é o nosso futuro. Será que nós estamos dispostos?
Então, o primeiro ponto é porque o Evangelho é o único caminho para a salvação. E o segundo é assim, olha, porque as pessoas não podem crer sem ouvir. Diga comigo, as pessoas não podem crer sem ouvir. Alguém vai poder dizer assim, não, pastor, mas lá no Iraque, as pessoas estão sonhando com Jesus e acordando crente, mas nós não estamos no Iraque. Não, pastor, não precisa falar nada, Deus revela através de você. Não, pastor, não preciso falar nada, mas então nós precisamos viver. A grande questão é, as pessoas não podem crer sem ouvir, é a Bíblia que está dizendo, olha o versículo 14 aí. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então Paulo está dizendo aqui sobre a lógica da necessidade da pregação. Como que as pessoas vão invocar o Senhor e serem salvas, sem elas ouvirem primeiro sobre Jesus? E para que elas ouçam sobre Jesus, é necessário que alguém pregue Jesus. E aí eu vou te falar uma coisa, sabe de quem é a responsabilidade de pregar Jesus para essas pessoas? Nossa. Não transfira o chamado que Deus tem para a sua vida. Não coloque na conta do outro o chamado que Deus tem para você. O Senhor continua nos chamando nos dias de hoje para que Ele nos encha do seu poder, para que a gente possa, pregar o Evangelho de forma ousada. O Senhor continua nos chamando para nos encher da sua graça, da sua misericórdia, da sua unção, para que a gente continue pregando o Evangelho de forma corajosa. Eu li de manhã aqui Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, os romanos já estavam perseguindo a igreja, porque aquilo que era um pequeno movimento se tornou um grande movimento. Aquilo que incomodava só um pouquinho, estava incomodando muito agora. As pessoas estavam pregando sobre Jesus de um lado para o outro. E aí os discípulos começaram a ser presos. E os oficiais começaram a falar, olha, para de pregar, para de incomodar, para de falar sobre esse nome. E o que a igreja fez? Se acovardou, parou, se fechou, se escondeu? Não, foi orar. E aí eu disse de manhã o seguinte, quem muito ora, muito faz missões. Quem muito ora, muito contribui. E quem muito ora, muito vai também. E a igreja então se reúne para orar, e o que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo encheu aquele lugar, estremeceu, e então aquelas pessoas começaram a anunciar o Evangelho de forma ousada. Sabe, porque ninguém pode calar e parar o Evangelho, a igreja do Senhor. Então, meus irmãos, preste atenção, por que nós fazemos missões? Porque as pessoas não podem crer sem ouvir. E quem é que vai dizer? Diga eu. Mais forte, diga eu. Somos nós. Entendeu porque eu disse que missões não é um departamento, missões não é um ministério, missões é a essência da igreja, porque aonde nós pisarmos os nossos pés, o Evangelho da paz precisa ser pregado. Aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, Deus nos plantou ali para ser sal da terra, luz do mundo. Nós estamos cansados de ouvir isso, mas a gente às vezes não assimila, não coloca em prática. Fazer missões é garantir que todos tenham a oportunidade de ouvir. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo algo, achei interessante. Ele falou assim, todo mundo tem o direito de ouvir sobre Jesus. Ela pode até não querer nada sobre Jesus, mas ela tem o direito de ouvir. Se elas têm o direito de ouvir, nós temos a obrigação de falar. E quando nós falamos, a pessoa vai ter a oportunidade de se render a Cristo ou não, mas nós não podemos nos calar. Sabe, às vezes a gente fica esperando as pessoas vir até nós. A gente fica esperando a melhor oportunidade. A gente fica esperando a melhor porta se abrir, e às vezes as portas estão se abrindo e a gente não está percebendo. Às vezes lá na academia que você frequenta, para a galera fitness, tem alguém lá precisando de Jesus. Às vezes a pessoa não está bem naquele dia e fala assim, rapaz, você não sabe, minha vida está difícil. Por que você acha que tem alguém lá do seu lado dizendo para você que as coisas não estão fáceis?
Às vezes lá no seu trabalho alguém fala assim: rapaz, meu casamento está com um problema. Será que é uma coincidência que alguém está te falando, em outras palavras, pedindo ajuda? É uma oportunidade de você falar de Jesus para essa pessoa. Sabe, eu gosto muito, para exemplificar isso, de Atos 8, quando o evangelista Filipe, o diácono Filipe, Deus, o Espírito Santo pega ele e coloca ele do lado de um carro, de uma carroça. E aí o Espírito Santo, esse homem que a Bíblia chama de eunuco, um oficial importante, ele está em cima do seu carro lendo Isaías, lendo a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo leva Filipe para ao lado daquele carro e mostra para Filipe, fala: ó, chega perto. Filipe chega perto daquele carro e pergunta assim: viu, você está entendendo o que você está lendo? O eunuco olha para Filipe e fala assim: como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui, me explica, o que é isso? Filipe sobe no carro e começa a explicar para o eunuco que aquela passagem de Isaías falava de Jesus. E Filipe começa a pregar para o eunuco, falando: olha, o Salvador é Jesus, esse homem aí que você está vendo, o Messias aguardado é Jesus, eu conheço Jesus e ele tem salvação para a sua alma. Claro que eu estou parafraseando, né? O eunuco se arrepende, crê, ele crê com o coração, ele confessa com a boca, e aí ele manda parar o carro. Ele falou: tem água aqui, vamos batizar, aqui não precisa de mais nada, eu já criei em Jesus. Por que eu estou contando essa história? Porque o Espírito Santo está nos colocando ao lado de alguns eunucos, para que a gente possa caminhar, e essas pessoas estão ali, precisando que alguém fale, precisando que alguém explique, precisando que alguém proclame, precisando que alguém pregue o Evangelho, e Deus colocou você, um Felipe, do lado da pessoa, para ter a oportunidade de falar que Jesus é o único que cura, salva, liberta e transforma vidas. As pessoas não podem crer se não ouvirem. Amém? Por que nós fazemos missões? Porque Deus, o terceiro ponto, porque Deus nos chamou e nos enviou. Diga assim: porque Deus nos chamou e nos enviou. Porque é isso que Deus faz, gente. Deus nos chama. E nos chama para quê? Deus não é aquele tipo de pai que cria o filho para si mesmo. Já viu que tem pai que cria o filho para si mesmo? O maior medo do pai e da mãe é que o filho casa e vai embora. Talvez tenha alguém aqui, mas não fala nada não dá bandeira. Tem mãe que cria o filho e acha que o filho vai ficar em casa a vida inteira. E o problema é quando acha um filho que quer ficar em casa a vida inteira, aí virou um problema. Mas esse é assunto para outra pregação. Presta atenção. Tem pai que quer criar o filho ali, debaixo da asa, não pode, não toca, vamos fazer uma redoma aqui, não, coitado do menino, não pode, aí cresce, vira uns adultos esquisitos. Mas presta atenção. Deus não é assim não. Deus, Ele te chama, mas Ele te envia. Deus, Ele te chama, e aí Ele vai curar o seu coração, Ele vai curar suas feridas, Ele vai transformar você, Ele vai falar com você, Ele vai derramar amor, graça, misericórdia, e aí quando você estiver feliz da vida, Ele vai falar assim: agora vai, e faça o mesmo. Deus te chamou, meu irmão, te tirou lá do fundo do poço, não foi para você vir sentar aqui todo bonitinho, engomadinho, cheiroso no domingo à noite, não foi só para isso não. Deus está mudando e restaurando você, para que você volte lá e busque outros. Amém ou não? É isso. Então Deus nos chama e nos envia. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Ide, ensinai todas as coisas que tem aprendido. Ide. Deus está nos enviando a todo momento. Deus nos prepara por um tempo, mas depois nos envia. Deixa eu falar uma coisa, talvez chegou o tempo de ser enviado na sua vida. Posso ouvir um amém? Vou repetir que às vezes você não entendeu. Talvez tenha chegado o tempo de ser enviado.
Porque, irmão, você está aqui, ó, todo culto, recebendo, sabe, transbordando, é uma obesidade espiritual. E eu quero mais, eu quero receber, eu quero. Mas deixa eu falar uma coisa para você: obesidade mata, até espiritual. Então pega tudo aquilo que você tem armazenado e guardado e vamos queimar agora para Jesus. Oh glória, virei quase um personal aqui agora, um nutricionista espiritual. É isso, irmão. Deus nos chama e nos envia. Diga assim: Deus nos chama e nos envia. Olha o que diz lá o verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Irmão, imagina, Jesus viveu 3 anos e meio nessa terra, pregando, ensinando, discipulando, preparando. E sabe qual foi a melhor coisa que aconteceu? Jesus morreu. Que isso, pastor? Mas a melhor coisa foi essa, porque Jesus morre, ressuscita, volta ao Pai, e agora os discípulos têm que pôr em prática. Imagina se Jesus fica 10 anos, os discípulos iam ficar 10 anos ali em volta. Então foi 3 anos e meio, fez a faculdade, né? Alguns reprovaram, mas tudo bem, sempre tem esses. Uns ficou de recuperação, mas depois Jesus buscou. Mas aí eles foram enviados pelo mundo, porque é isso que Deus faz conosco. Então como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas ou coisas boas. Então preste atenção, Paulo está dizendo aqui que o Evangelho não é uma tarefa qualquer. O Evangelho não é uma tarefa qualquer. Você não foi chamado para fazer qualquer coisa. Você não foi chamado para uma missãozinha. Você não foi chamado para anunciar qualquer mensagem, não. Você foi chamado para uma missão dada pelo próprio Deus. Será que isso pesa sobre você ou não? Deu para sentir o peso da responsabilidade? Porque pregar o Evangelho é um grande privilégio, mas também é uma grande responsabilidade. O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Paulo sabia o tamanho da responsabilidade que estava sobre ele. Agora a pergunta que eu tenho para nós: nós sabemos o tamanho da responsabilidade que está sobre nós? Às vezes eu acho que a gente não tem noção, porque a gente vive tentando esconder a lanterna debaixo da cama. A gente tentando esconder aquela cidade que está em cima da montanha, a gente esconder dos outros, não tem como. Não tem como esconder essa luz de Cristo dentro de nós. Não tem como esconder o Evangelho que causou uma explosão dentro da nossa vida. Não tem como esconder. E aí o texto continua dizendo assim: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Na verdade, Paulo está citando Isaías, capítulo 52, verso 7. Isaías disse isso aqui: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha lá, Isaías 52, 7. Quão suaves são os montes, olha lá, os pés do que anunciam as boas novas. Olha, preste atenção. Na época de Isaías, do profeta Isaías, tinha uma profissão que eram os mensageiros. Então havia vários mensageiros. Mensageiros de um rei para um povo, mensageiros de uma pessoa para outra. Tinha um monte de mensageiro. Mas o que diferenciava um mensageiro de outro mensageiro? O que um mensageiro era diferente do outro? A mensagem que ele carregava. Sabe por que Paulo está dizendo aqui quão formoso, como é lindo os pés daqueles que anunciam o Evangelho? Porque a mensagem é a mais poderosa que existe. A mensagem daqueles que anunciam o Evangelho é a maior mensagem que existe. É a mensagem mais poderosa. E Paulo está dizendo: olha, os pés de vocês, os pés daqueles que anunciam o Evangelho são formosos, são belos. E Deus se alegra com aqueles que levam as boas novas. Missões é um ato de obediência, viu? Missões é um ato de obediência. Porque a Bíblia está dizendo para a gente ir, para a gente fazer. Pastor, por que nós fazemos
missões, porque Deus nos chamou. Eu quero que você olhe para mim aqui. Nem todos são chamados para ir para um lugar distante, mas todos são chamados para participar. Talvez você não irá para a África, para qualquer outro lugar, para a Índia, para a China, para o Japão, talvez você não irá. Mas todos nós somos chamados para participar. Como que você pode se envolver em missões? Já parou para pensar? Como que nós podemos nos envolver nessa obra missionária, naquilo que Deus está fazendo? Um exemplo de um grande missionário, que é exemplo para todos nós. William Carey, pastor batista, século XVIII. Se você não leu sobre William Carey, leia. Transformou a Índia. Saiu da Inglaterra, que era a grande potência do mundo na época. Vai para a Índia. Um homem, uma missão, um chamado, num país caótico. Século XVIII. Se hoje as coisas não são muito, né? Imagina no século XVIII. Esse homem transformou a história daquela nação. Socialmente, na parte da educação, traduziu a Bíblia para os indianos. E não é à toa que nós estamos falando dele séculos depois. E ele tem uma frase que eu acho muito interessante. Ele fala assim, olha, o pastor Antônio já disse essa frase aqui muitas vezes. E ele diz assim, espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Nós estamos sendo chamados para fazer grandes coisas para Deus. Deus está nos chamando, Deus nos plantou nessa cidade para fazer grandes coisas para Deus. Deus está trazendo esse senso de revelação, olha lá. Espere grandes coisas de Deus, espere grandes coisas de Deus, receber grandes coisas de Deus. Espere pouco de Deus, receba pouco de Deus. É quase isso. Deus nos plantou nessa cidade, não foi à toa, meu irmão. Eu creio que Rio Verde é uma terra de avivamento. Eu creio que Rio Verde passará por uma grande transformação por causa do Evangelho. Deus já tem feito isso ao longo do tempo. O que você talvez não saiba é que daqui 10, 15 anos a população dessa cidade vai dobrar. Pessoas do mundo, do Brasil todo, do mundo todo estão vindo para cá. Ué, pastor, eu não sabia disso. Pois é, fique sabendo. Pessoal que trabalha no mercado imobiliário, nas grandes empresas, já sabem disso. Daqui 10, 15 anos a população dobrou. Deixa eu falar uma coisa, as pessoas virão de lá para cá sedentas por Deus, e nós estaremos aqui esperando grandes coisas do Senhor e fazendo grandes coisas para o Senhor. É por isso que eu creio nesse avivamento, mas nós precisamos nos posicionar. Missões não pode ser um culto, missões precisa ser a nossa vida. Quando anunciar, olha, é culto de missões, não fique em casa não, vem, porque Deus está renovando o chamado no seu coração. Sabe, eu estou pregando e falando aqui, tem gente pensando, realmente Deus tem um chamado para a minha vida, realmente Deus já falou comigo, Deus já trouxe as promessas, mas eu enterrei, eu esqueci, eu esfriei. Pois é, o Espírito Santo quer renovar isso no seu coração hoje. Porque missões não é para uma ou duas pessoas, missões é para quem é discípulo de Jesus. É por isso que nós fazemos missões, é por isso que nós não paramos, é por isso que nós vamos avançar. O tema dos cultos missionários é até que Ele venha. Ele quem, pastor? Jesus. Até que Jesus venha, nós estaremos aqui fazendo missões, pregando o Evangelho, carregando uma mensagem, até que Jesus venha, porque depois que Ele vir, aí Ele vai tomar conta. Mas enquanto Ele não vem, nossos pés estão pisando essa terra e anunciando as boas novas de Jesus. E sabe com quem Deus está contando? Comigo e com você. Você não pode estar alheio a isso.
Esse texto de Romanos capítulo 10 está falando para nós, quem vai pregar, quem vai anunciar, quem vai ser enviado, somos nós. Nós vamos pregar, nós vamos proclamar, nós seremos enviados para a glória de Deus. Você crê nisso? Se coloca de pé no seu lugar. Por que nós fazemos missões? Porque o Evangelho é o único caminho para a salvação. Porque as pessoas não podem crer sem ouvir. E porque Deus nos chamou e Deus nos enviou. Quero que você feche os seus olhos no seu lugar. Preste atenção. Eu tenho alguns apelos para fazer nessa noite. Eu não queria que você fosse embora antes. São 20h54, até as 9 a gente termina. Talvez um pouquinho mais. Mas eu tenho aqui pelo menos 4 apelos. E você não vai precisar sair do seu lugar para vir aqui na frente. Você vai erguer a sua mão onde você estiver e o Espírito Santo vai falar com você aí. Amém? Feche seus olhos. O meu primeiro apelo é para quem deseja orar mais por missões. E quando eu digo missões, são os missionários transculturais que estão no campo, sim, mas são os missionários urbanos que nós temos aqui, os pastores de congregação, mas é também para que a igreja seja despertada para evangelizar e falar do amor de Cristo. Então eu quero fazer uma pergunta, você de olhos fechados aí no seu lugar. Quantos desejam, entenderam a mensagem e desejam se comprometer a partir de hoje a orar mais pela obra missionária? Erga uma de suas mãos, onde você estiver. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Você que entendeu essa mensagem, quer fazer um compromisso com Deus nessa noite. Senhor, eu quero orar mais. Senhor, eu quero que o Senhor me desperta para orar mais por missões, lá na minha casa, aqui na igreja, onde eu estiver. Erga, fica com a sua mão levantada bem alto. Pai, em nome de Jesus. Pai, contempla cada mão levantada nessa noite. Senhor, esses irmãos, quando forem orarem, que o Teu Espírito Santo possa trazer ao coração deles a obra missionária. Que esses irmãos, quando forem orarem, o Senhor possa, Pai, fazer uma chama arder em seus corações, para que eles possam orar por cada missionário, cada pastor, espalhado por esse mundo, levando o Evangelho de Cristo. Que quando eles forem orarem, eles possam orar por essa igreja, que é uma igreja missionária. Senhor, levanta cada um deles como intercessores para a glória do Senhor. Feche sua mão, diga amém. Amém. O segundo apelo que eu quero fazer nessa noite é um apelo financeiro, mas fique tranquilo que você não vai precisar trazer R$1 aqui agora. Quantos desejam fazer um compromisso com Deus, para que Deus prospere você a tal ponto que você consiga abençoar mais e mais a obra missionária? A minha oração vai ser: Senhor, prospera essa casa, prospera essa família, prospera esse irmão, para que ele seja generoso cada vez mais e abençoe, cuide da obra missionária. Aqueles que desejam, erga uma de suas mãos em seu lugar. Se você quer prosperar, para ser bênção de Deus na obra missionária, você vai erguer suas mãos. Não é pecado não, pode erguer a mão. Senhor, em nome de Jesus, contempla essas mãos levantadas. Senhor, a minha oração, a nossa oração nessa noite é: prospera o Teu povo, prospera essas famílias, prospera essas empresas. Eles estão fazendo um compromisso com o Senhor nessa noite, que eles vão, ó Pai, ser instrumentos, Pai, do Senhor na obra missionária através da vida financeira deles. O Senhor vai prosperar, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai derramar bênçãos sem medidas, mas eles não vão se esquecer do compromisso que eles estão fazendo com o Senhor hoje, porque esse recurso que vai chegar é para abençoar a obra missionária mais e mais, em nome de Jesus. Feche a sua mão e diga amém. Com os olhos fechados, um terceiro apelo. Eu sei que tem muita gente nessa igreja que tem um chamado missionário. Esse é um chamado para ir mesmo, é sair de casa, sair, sabe, do meio da sua terra, da sua parentela,
fazer missões em outra cidade, em outro estado, talvez em outro país. Eu sei que tem pessoas aqui com esse chamado, e eu quero que você erga a sua mão onde você estiver. Deus já falou com você, talvez falou até hoje. Deus já falou com você em algum momento da sua vida. Você pode até ter esquecido, mas hoje você está lembrando. Deus quer levar você para outros lugares. Deus quer usar você, talvez em outras nações. Erga uma de suas mãos. Talvez Deus quer usar você até aqui na cidade, ou alguma cidade vizinha, não importa. Erga uma de suas mãos. Tem pessoas aqui com um chamado de ir para algum lugar, seja para o outro lado da rua ou para o outro lado do mundo, mas tem um chamado de ir. Que o Espírito Santo derrame poder sobre a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo derrame graça sobre a sua vida nessa noite. Que essa chama missionária comece a arder a tal ponto, que incomode você a tal ponto, que você não se esqueça disso mais. Você vai precisar procurar uma capacitação, o seu pastor, o seu líder, porque essa chama está aí, pegando fogo por missões, pela obra missionária, pelo campo missionário. Deus vai levar você a outros lugares, em nome de Jesus. Deus vai levar você a outros lugares, em nome de Jesus, para pregar o evangelho dele. Como nós não sabemos, quando também não, mas Deus é quem vai fazer. Fecha sua mão e diga amém. E eu quero fazer um último apelo. Quero chamar aqui na frente a missionária Neide, a Aline e a Neia. Aliás, todo o Ministério de Missões, vem aqui na frente. Ministério de Missões, coloca aqui, de frente para a igreja. Todos os dias eu recebo uma mensagem mais ou menos assim: pastor, eu quero me envolver mais. Pastor, eu quero, me usa mais, põe eu em alguma coisa, deixa eu fazer alguma coisa. Pastor, eu quero estar mais envolvido na obra. Pastor, eu quero estar mais envolvido nas coisas de Deus. Pois é, chegou a hora. Está vendo esse ministério que está aqui? Esse ministério tem muito trabalho. Você sabe por que eles não fazem mais? Porque é só eles. Sabe quem está faltando nesse ministério? Você. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Na verdade, um pedido de posicionamento. Você que deseja se envolver na obra de Deus, você vai procurar esse povo aqui. Você vai procurar a missionária Neide, você vai procurar a Aline, a Neia, e vai falar assim: estou à disposição, me usa. O que tem para fazer? Esse pessoal, eles saem para panfletar na rua, eles distribuem sopa de vez em quando, uma vez por semana, a cada 15 dias, né, para os moradores de rua. Eles organizam os cultos, são eles que organizam toda a parte administrativa de missões da igreja. Tem um monte de coisa para fazer. Deus nos chama e Deus nos envia. Como eu disse, para cada um Deus dará um alcance. Pastor, eu recebi uma mensagem interessante hoje à tarde. Uma irmã falou assim: pastor, nós queremos ir para a África com vocês esse ano, mas antes nós queremos nos envolver nas coisas da igreja. Eu falei: glória a Deus, é isso. Antes de talvez você ir para um lugar distante, Deus quer usar você aqui, então você vai procurar eles. Eu quero fazer uma oração, você não vai precisar fazer nada, mas se você for tocado pelo Senhor, você vai vir procurar eles daqui a pouco. Feche os olhos no seu lugar, abra suas mãos. Abra suas mãos no seu lugar. Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos nessa noite. A Tua palavra foi pregada, o Teu Espírito Santo ministrou os nossos corações, e a minha oração nessa noite é: fala o coração do Teu povo. Existem dezenas e dezenas de pessoas aqui nessa noite, Senhor, e o Senhor sabe que querem se comprometer com missões. Que elas sejam tocadas, que elas sejam despertadas, que elas sejam, ó Deus, tocadas nessa noite para vir para o ministério de missões, e que elas sejam bênção nesse ministério, e que elas frutifiquem nesse ministério, Senhor. E eu sei que muitas dessas pessoas que virão para o ministério de missões irão para as nações através desse ministério. Senhor, desperta o Teu povo, fala com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Quem crê diz amém.
Ministério de Missões, permaneça aqui. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos encerrar. São 9:03. Prepara aí já uma canção para nós encerrar junto. Em nome de Jesus. Missões não é um departamento. Missões é a nossa essência. Deus está nos chamando para fazer missões. Comece a orar no seu lugar para que o Espírito Santo derrame desse poder sobre a sua vida. Comece a orar no seu lugar para que o Espírito Santo derrame dessa graça sobre a sua vida. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas recebereis o poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito Santo. Oh, aleluia. Espírito Santo, derrama sobre o teu povo nessa noite. Traz renovo da parte do Senhor nos corações nessa noite. Enche da unção do Senhor nessa noite. Fala ao coração da tua igreja nessa noite. A IBNC é uma igreja missionária. A IBNC é uma igreja missionária. Oh, aleluia, nós somos uma igreja missionária nessa terra. Nós cremos no maior e no mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Nós cremos no maior e no mais duradouro avivamento que o estado de Goiás já presenciou. Seja cheio pelo Espírito Santo, seja renovado pelo Espírito Santo, seja fortalecido pelo Espírito Santo nessa noite. Seja cheio dos dons do Espírito nessa noite. Que as comportas dos céus estejam abertas sobre a sua vida, porque Deus está chamando você para fazer missões nessa cidade. Deus está chamando você para pregar o Evangelho nessa cidade. Deus está chamando você para anunciar o reino dele nos 4 cantos de Rio Verde. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Em nome de Jesus, eu quero que você erga as suas mãos e aplauda, se você crê nisso. Aleluia, aleluia. Nós vamos cantar aqui, nós vamos encerrar junto com o Ministério de Louvor nesse momento. E enquanto nós cantamos, você vai ter a oportunidade de sair do seu lugar, vir falar com esses irmãos. Eles vão anotar aqui o seu nome, seu telefone. Só o nome do telefone tá bom. Depois eles vão entrar em contato. E eu quero que você procure alguém, pelo menos 3 pessoas nessa noite. Antes de você ir embora, você vai procurar 3 pessoas. Vai dizer para ela: você é um missionário de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. A igreja está em liberdade, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Procure aí 3 pessoas e fale isso para elas. Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas.